Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. É muito legal que você está ouvindo, porque hoje vamos conversar sobre vários temas super interessantes. A nossa convidada é a Liliana Giraldo, que é especialista em projetos na arcoeducação e vem da Colômbia. Então olha só, sendo que eu, Lenka, também sou de fora, aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir duas gringas falando português sobre carreira, vida no exterior e outras experiências. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Lili. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Lenka. Eu que sou muito agradecida por estar aqui falando hoje com vocês. Legal. Bora então compartilhar a sua história. Vamos começar. Quem é a Lili? Bom, eu sou a Liliana. Pelo sotaque, vocês já vão perceber que eu não sou do Brasil. Eu sou colombiana. Moro no Brasil há 4 anos e meio, quase 5 já. Tenho 30 anos, sou engenheira de produção e hoje em dia é isso, né? Eu acho que sou uma mistura de muitas coisas e estou nessa busca de me encontrar e saber um pouco mais quem que eu sou, né? Eu acho que essa pergunta é um pouco ampla, né? Eu, às vezes fico até filosofando quem que eu sou, mas basicamente é isso. Também estou na busca de descobrir quem eu sou, então estamos juntas aí. Bom, aquela pergunta que todo mundo sempre te faz, né? Por que você veio para o Brasil? Bom, na verdade, o Brasil não foi a primeira escolha que eu tive. Eu escolhi, quando eu saí da Colômbia, eu escolhi ir para a Índia. Na verdade, Índia era meu sonho, assim, que eu falava, eu tenho que morar na Índia um dia, eu tenho que morar na Índia. Desde criança, eu lembro com meus pais, a gente assistia filmes, enfim. Aí eu fui morar um ano na Índia. Eu fiz um intercâmbio pela IESEC, não sei se todo mundo conhece, é uma associação que ele facilita intercâmbios profissionais de estudantes ou recém-formados com empresas no mundo inteiro. Aí eu fui fazer um estágio numa empresa de tecnologia na Índia e eu morei lá por um ano e pouquinho também. Quando o meu intercâmbio já estava terminando, que meu visto estava expirando e tal, eu falei, bom, e agora, né? Porque era um ano de muitos aprendizados, enfim. Aí eu queria continuar lá na Índia, ou eu queria, sei lá, fazer alguma coisa diferente. E eu morava com vários brasileiros. Aí um deles, uma vez, me marcou numa vaga, também pela ESEC, e ele falou, tem São Paulo, né? Tipo, São Paulo é a metrópolis, enfim. Eu falei, bom, por que não? E foi muito engraçado porque eu não falava ainda português, né? A gente se comunicava em portunhol. Era muito engraçado porque na nossa casa dos intercambistas éramos 11 pessoas. E metade era Brasilômbia, que a gente falava, que eram brasileiros e colombianos, e tinha alemães, tinha turcos, tinha russos, mas a gente fez bastante amizade entre os colombianos e brasileiros. Aí eles falavam em português para a gente e a gente falava em espanhol para eles, mas a gente se entendia. Óbvio, sempre dava alguns bugs e a gente tentava falar inglês para não se confundir, né? Mas, enfim, dali que eu apliquei nessa vaga que o Richard me marcou e eu vim para São Paulo. Tipo, eu caí de paraquedas aqui, eu não conhecia ninguém. Meus amigos que eu conheci na Índia, nem todos eram daqui. Na verdade, o Richard era de Porto Alegre, então quando eu cheguei aqui, eu quase nem tinha ninguém. Teve dois amigos que também me ajudaram bastante nessa adaptação, né? Porque eu vim com uma empresa indiana que queria abrir um escritório aqui no Brasil. Então, eu não tinha lugar para trabalhar, sabe? Eu trabalhava de home office e eu tinha que sair na rua, literal, para achar clientes para essa empresa, que é uma empresa de logística. Aí o tempo passou, passaram uns 3, 4 meses e a gente achou um cliente em Macapá. Aí eles falaram, bom, eu acho que agora você tem que ir morar em Macapá. Eu lembro que eu perguntei para meus amigos, olha, onde que fica Macapá, né? Eu nunca ouvi falar disso. Aí eles falaram, não, Macapá fica lá, quase do lado da Colômbia, lá na Amazônia. Eu falei, bom, eu acho que não, né? Eu acho que eu vou ficar em São Paulo, né? Enfim.
E aí eu fui ficando e, enfim, o tempo passou e agora estou aqui. Nem sei como que passou tanto tempo também. Legal, agora faz esses quase 5 anos, né, que você mora aqui em São Paulo. Isso. Bom, legal, legal sua experiência. O que você acha que era o maior desafio no começo, assim, mais cultural? Além de, claro, sei muito bem do que estou falando, né? Também cheguei aqui sem amigos, sem quase ninguém. Qual era o maior desafio, tirando essa parte de amizade? Na verdade, São Paulo eu achei um pouco hostil no começo, né? Eu acho que pelo ritmo de vida. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no metrô e todo mundo era correndo e deixa a parte da escadaria, do lado esquerdo da escadaria deixa livre, então todo mundo empurrava se você estava obstruindo isso. Agora, para mim, eu fico muito, muito brava quando isso acontece, quando as pessoas ficam paradas no meio. Mas no começo foi assim, sabe? Eu não entendia muitas coisas da dinâmica da cidade e muitas coisas que para as pessoas eram óbvias, ninguém te explicava. E não é por má vontade, lógico. É porque simplesmente o povo na correria, eles não se tocam que talvez para um estrangeiro pode ser difícil, né? Então, coisas no metrô, coisas como no ônibus, tem que correr atrás do ônibus, porque o ônibus, obviamente, ele vai parar no lugar que é para parar. Enfim, coisas assim muito pontuais do transporte público. E outra, né? Eu vinha da Índia, que lá é um caos, literal. Você atravessa o semáforo como der para atravessar. Ninguém vai parar, não é organizado. Então eu vinha meio que numa confusão. Eu morei em Mumbai, que também é uma super metrópole lá na Índia, e depois eu vim para cá. Então foi tudo muito, putz, é uma loucura. Mas essa parte de não ter amigos no começo e tal, eu acho que continua sendo o mais difícil mesmo. Entendo completamente. Depois de você decidir ficar em São Paulo, qual era seu primeiro emprego ou o que que você fazia? Bom, eu lembro que quando eu decidi ficar, era a época da Copa. E eu gosto muito do futebol. Então eu estava simplesmente assistindo os jogos, né? Foi um mês nessa transição que eu falei, agora eu vou ficar, mas não tenho mais emprego. E foi um mês que eu fui nos jogos, eu fui, na verdade, no jogo da Colômbia, no Mineirão, em Minas. Depois eu simplesmente fiquei na loucura. Aí eu comecei a aplicar a empresas. Eu recebi uma proposta da Accenture e eu entrei. Eu lembro que eu falei assim: se até o final da Copa eu não tiver encontrado um outro emprego, eu vou ter que voltar para a Colômbia, né? Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais motivos específicos para ficar aqui. Mas eu comecei a aplicar e aí eu recebi uma proposta da Accenture e eu comecei a trabalhar com eles. Eu fui Business and System Integration Analyst. Era um cargo super bonito, né? Mas, resumindo, o que eu tinha que fazer era essa ponte mesmo entre desenvolvimento e negócio. Então, meio que um analista de requisitos. Na Colômbia, antes de ir para a Índia, eu já tinha trabalhado nisso, né? Eu trabalhei num banco, no Banco Colômbia, que é o maior banco da Colômbia, como analista de processos. Então, na verdade, quando eu saí, que eu fui para a Índia, eu fui meio que fugindo dessa parte de trabalhar em banco, de não sei o quê, porque depois que eu fui me conhecendo, por isso que eu falo que a gente nunca termina de se conhecer, eu descobri que esse mundo de bancos não é muito para mim. Mas, quando eu entrei na Accenture, para onde que eles me mandaram? Para projetos com bancos, lógico, né? E aí eu fui trabalhar no Safra, eu fiquei num projeto no Safra, depois eu fiquei num projeto no Itaú e um curto tempo na Porto Seguro, de seguros. Já não era banco, né? Mas mesmo assim, é um negócio que não me dá muita tesão, assim como se fala. Aí, fiquei uns 10 meses na Accenture e eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a conhecer pessoas, né, a me reconectar um pouco comigo de novo. E eu entrei numa empresa que chama IMS Health, IMS Health, enfim. Eles fazem, acho que agora já cambiou o nome, mudou o nome, desculpa. Mas eles fazem soluções de BI, de Business Intelligence, para o mercado da saúde.
então para farmacêuticas, para farmácias, enfim. E lá eu fui Product Development Specialist, enfim, a gente fazia mais ou menos que, de novo, essa ponte entre marketing querendo vender os cubos e os produtos para os clientes, e eu fazia aquela ponte com desenvolvimento. Então, eu sempre estive meio que nesse caminho, né, de vamos... Mas eu lembro que nessa época, eu estou falando uns 4 anos, apenas que estava começando, não sei se para mim, né, ou no geral no mercado, estava começando aquele boom de metodologias ágeis e de produto, né, de product owner, enfim. Então, meu cargo era meio que um product owner, mas era mais ligado para o marketing. Então, eu era mais conectada com marketing do que com desenvolvimento. Lá eu tive, eu acho que 2 anos, eu completei 2 anos lá, mas no caminho eu comecei a fazer muitos cursos de design thinking, de business design, enfim, de muitas metodologias e coisas novas que foram aparecendo. Eu fiz um curso de protagonismo criativo, foi muito legal e me abriu muitos olhos e me ajudou muito nessa busca que nesse momento eu acho que eu estava precisando mais do que nada. No meio desse caminho, eu conheci o Flávio, que é o CEO da Nuveo, que é a empresa onde até pouco eu trabalhei, e ele me convidou, ele falou assim, olha, eu estou abrindo uma startup de inteligência artificial, de automatização de processos, e eu estou buscando um gerente de produto para vir trabalhar no time. O time é muito pequeno, éramos 5, 6 pessoas no começo, quando eu entrei. Assim, eu larguei tudo, né, de trabalhar num ambiente corporativo, numa multinacional, que eu já vinha, na verdade, trabalhando em multinacionais. Eu larguei isso tudo para ir trabalhar numa startup. Na verdade, eu tinha também essa vontade de startup, de vamos fazer acontecer, de vamos criar tudo do zero, enfim, uma coisa que me deu bastante tesão, trabalhar com eles, assim, desde o começo. Enfim, na Nuveo eu fui gerente de produto, como eu falei, a empresa era muito pequena quando eu entrei, agora que eu saí faz pouquinho, eles já estão em mais de 30 pessoas, a empresa está crescendo bastante, e foi um desafio, assim, bem, bem valioso para mim. Legal, legal. Então, resumindo, né? Aí você veio parar no mundo de produto meio que sem querer, né? Lá no comecinho. E hoje você então está continuando esse desafio. E eu sei que você está passando agora por uma transição, né? Então você terminou lá na Nuvem e agora você está indo para onde? Conta pra gente, porque eu achei bem interessante. Eu estou indo para a Arco Educação, na verdade. Estou indo para uma spin-off da Arco que eles estão criando. Eu acho que ainda não posso falar muito do que é o produto, enfim, mas a Arco faz plataformas de educação para alunos, professores, e agora com esta nova empresa eles vão começar a fazer umas plataformas um pouco mais objetivas, assim, mais ligadas ao mundo dos professores e dos pais, e plataforma de ensino, basicamente. E educação é um negócio que me dá muita felicidade, assim, finalmente cair nesse mundo da educação e começar a trabalhar para e com a educação. Bacana, legal. No começo você falou que você é uma mistura de coisas, né? Um ingrediente, né, nessa mistura é a educação. Você ainda estuda hoje? Eu estudo, sim, eu sempre estou fazendo algum curso louco. Eu lembro que meus amigos falam, meu, mas que são esses cursos que você faz? Tipo, eu fiz uma vez um curso de psicobiofísica. Não sei, depois a gente fala um pouco mais disso, mas eu sou sempre a dos cursos. Mas hoje estou fazendo uma pós-graduação no Mackenzie em neurociência e psicologia aplicada. Bom, como que esses estudos adicionais, esses cursos ajudam no seu trabalho? Eu acho que os cursos, e especialmente essa pós que agora estou fazendo, me abriram muitos olhos, né? Me ajudaram a entender o que que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de trabalhar e qual que é meu papel nesse mundo, na verdade, porque agora especificamente nesse curso de pós-graduação, a gente, por exemplo, está vendo uma matéria
uma disciplina de neurociência aplicada à educação e ao aprendizado. Então, eu estou aprendendo, por exemplo, como que o cérebro funciona no aprendizado, quais áreas, né, que são envolvidas no aprendizado, na atenção, enfim, então isso tudo eu acho que tem muito a ver com esses aplicativos que hoje a gente vai fazer, que amanhã a gente vai construir para essas gerações que estão começando, né, eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo muito digital, não tem como a educação continuar num caminho no passado, né, que a gente estudou sentadinho né, na sala de aula há 20 anos, né, eu te falo porque eu tenho 30, né, mas essas metodologias antigas eu acho que precisam ser reinventadas, e eu acho que a neurociência tem um pouco dessa parte de hackear, né, de hackear esses aprendizados, de hackear como que o cérebro funciona. A neurociência traz muito das funções executivas, a cognição, a criatividade, a resolução de problemas. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar no futuro, né, com como que o mercado de trabalho será no futuro, enfim, a gente trabalha com, não só com educação, né, mas eu acho que todo mundo que trabalha com produtos digitais deveria, não vou falar deveria, né, mas seria muito legal se as pessoas começassem a ler um pouco mais, né, dessa integração mente, cérebro com habilidades mais motoras, porque acho que tem muito a ver e a gente não pode deixar de lado. Sim, acho que é um assunto super importante hoje, né? Inclusive neurociência, né? O futuro da educação, o futuro do trabalho, profissionais de futuro, tudo isso são os buzzwords, né? Que a gente ouve por aí. Ou a gente está tentando se reinventar nisso, né? A gente está tentando conhecer como que a gente pode aprender mais. Mas como conseguir tudo isso na prática? Você ter alguma dica de como hackear a carreira, né? Como isso é possível? Bom, eu vou falar uma palavra que eu confesso que há algum tempo eu achava que era um pouco clichê, né? Porque eu sempre fui, não, mas isso é das pessoas ricas que podem ter isso, enfim, mas eu tão conhecido o propósito, né? Acho que se fala muito, acha seu propósito e vá atrás do seu propósito, e tem livros, tem palestras, tem cursinhos, tem um monte de coisa falando de propósito. E como eu falei, no começo eu estava, putz, não, isso só pode ser para as pessoas que têm dinheiro e que não precisam ganhar, enfim, trabalhar para ganhar dinheiro, porque eles já têm isso e agora eles podem se concentrar no seu propósito. Mas eu vou te falar que estava muito errada. E eu briguei com uma amiga que é coach, porque no começo eu falava, ai, meu, isso é mimimi, mas agora eu vou falar, gente, não é mimimi, esse tal do propósito existe e faz com que sua vida mude por completo. Eu vou falar autoconhecimento, muito autoconhecimento para você, de verdade, encontrar esse propósito. E eu não vou falar esse propósito, nossa, eu preciso dar uma volta ao mundo. Pode ser, sim, que esse seja o seu propósito, mas eu acho que propósito é ser autêntico. Eu acho que esse propósito vem junto com essa vontade de você se expressar como você é. Não existe propósito quando você faz coisas simplesmente por fazer, né? Quando você vai atrás de coisas que não fazem sentido para você. Então, eu falo muito da coerência, disso que você pensa com o que você fala e com o que você faz. Não tem como você achar um propósito se você não é coerente, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que podem ajudar-se a encontrar esse propósito. Eu acho que tudo tem a ver com autoconhecimento, enfim, tem muitos cursos muito legais. Eu acho que depois eu posso colocar aí as referências, né? Mas um curso que me ajudou muito foi que eu falei um curso de uma escola que chama Polifonia, que é de protagonismo criativo. Eu acho que eles agora têm outros cursos adicionais a esse que eu fiz, mas eu juro lá que eu descobri esse tal de fraquezas
debilidades e fortalezas, como que a gente pode hackear a carreira, né, através desses métodos mais alternativos. Tem outro cara que eu não fiz esse curso com ele, mas eu ouço o podcast dele que chama Método Hack Life. E o cara é um cara que fez a Singularity University, depois ele foi fazer um treinamento com a NASA, enfim, o cara é muito bom e ele fala bastante disso também. Tem um blog que eu sigo também, que é de multipotenciais, porque teve um momento que eu falei, olha, mas eu gosto muito de tecnologia, mas também eu gosto de educação, mas eu também escrevo poesias, enfim. E aí eu descobri que tem agora um movimento de multipotenciais, que são pessoas que se enxergam como generalistas, né, que eles podem gostar de muitas coisas e podem ter um trabalho, digamos, normal. Então, é um movimento todo de projetos paralelos. Você pode sim ter um projeto paralelo, você pode sim trabalhar num banco, mas ao mesmo tempo ter um projeto de responsabilidade social, né, enfim, de voluntariado que você pode conseguir fazer paralelamente com o seu trabalho. E aí você vai conhecendo as pessoas certas, você vai assistindo as palestras, enfim, eu acho que a gente tem que confiar, né, no seu caminho. Eu não vou, tipo, eu há 5 anos que eu cheguei, eu nunca imaginei que hoje eu ia estar aqui conversando com você, trabalhando numa startup de educação, enfim, nunca imaginei isso, mas eu acho que tudo que a gente faz, né, para ir atrás das coisas, o universo te devolve isso. Enfim, se você faz as coisas certas, não tem como dar errado. E hoje estou acreditando muito nisso. E não tem a ver com, enfim, não é que eu seja espiritual e porque morei na Índia, não. Mas eu acho que confiando nesse caminho, confiando em você fazendo as coisas certas, indo atrás das coisas, porque não é esperar que as coisas cheguem, né, do céu, né? Mas eu acho que tem que confiar para que as coisas possam aparecer no momento certo também. Muito inspiracional. Você acho que poderia também falar no TEDx, né, um dia. Na Fica a verdade, é um dica. dos meus sonhos, é sério. Tem aí colado na minha parede um, um collage que eu fiz com sonhos que eu tenho e um deles é falar no TEDx. Então, fiquem ligados. Muito bom, muito bom. Voltando um pouquinho ao mundo de produto, né? Na empresa onde você está indo trabalhar agora, na Arco Educação, você vai atuar como PM também? O cargo lá chama especialistas de projetos, mas falando com a chefa direta, ela falou que sim, era basicamente um PM, para ficar bem do lado dela. E do que você mais gosta de fazer como PM? Eu gosto de olhar os produtos de forma holística, assim, tipo, legal trabalhar num lugar onde tudo está feito, né, onde você tenha que cuidar só de uma partezinha, ou só do suporte, só do marketing, mas eu acho que essa visão de produto que a gente tem, né, desde a parte comercial, né, do que foi vendido para o cliente, desde a parte do desenvolvimento, de você interagir com, de verdade, com os caras que fazem acontecer, porque eu admiro muito os desenvolvedores e as desenvolvedoras, e depois passar para a parte do teste, né, e de melhoria contínua. Eu acho que essa visão holística, né, que o ambiente de produto te dá, isso que eu mais gosto. Muito bom. E você lembra de algum erro que você cometeu trabalhando com o Product Management, alguma coisa que não deu tão certo? Bom, quando eu trabalhei na Nuvei, como eu falei, eram produtos baseados em tecnologias de OCR, inteligência artificial, machine learning, enfim, era tudo muito novo. E eu lembro que quando eu entrei era muito legal mesmo, porque eu gosto da novidade, acho que vocês já podem perceber. Mas eu não tinha muitas referências, né, de como que isso é feito, como que a gente tem que desenvolver. Eu tinha uns mentores dentro da empresa, assim, o CTO nesse momento é um cara que saiu da Google, Avelino, admiro super. E ele me ajudou muito nessa parte, mas quando a gente faz a ponte, né, com o cliente, eu não sabia muito bem como lidar. Então eu lembro um projeto específico
que a gente tinha que atingir uma curiosidade de 94%, que a gente tinha prometido para o cliente, e a gente tinha 3 semanas para desenvolver o produto e entregar até o final uma curiosidade, um produto com a curiosidade de 94%. Eu lembro que faltando 2 semanas para entregar, a curiosidade baixou, ficou em 70 e pouco. E eu falei, nossa, como assim? A gente já estava super chegando à meta, já estava 91 e baixou para 74. E aí eu descobri que era porque eu tinha dado o produtinho, né, o produto já quase feito para o cliente testar e para ele retroalimentar essa inteligência artificial. Então, depois que eu fui descobrir que com inteligência artificial você tem que alimentar os dados todos os dias, ela tem que aprender. Por isso que a gente fala, a gente treina o robô e o robô aprende, mas ele não aprende sozinho. Então, quando eu entreguei, né, o produto para o cliente começar a testar, ele não estava alimentando os dados todos os dias. Então, foi um erro meu, né, confiar no que o cliente podia fazer. Na verdade, não foi de propósito, né? Como eu falei, é uma tecnologia muito nova. Eu acho que agora que estão começando a ter referências de como trabalhar com esses produtos, enfim, eu fiz uma palestra, 2 palestras enquanto eu trabalhava na Nuvem para contar um pouco como era a experiência de trabalhar com esses tipo de produtos, mas nesse momento foi um gigante, porque, enfim, a curiosidade baixou, a gente não sabia o que fazer, mas graças a Deus a gente conseguiu retreinar a ferramenta nessas 2 semanas e conseguimos atingir a curiosidade. Bacana. Tudo é aprendizado, né? No final. Super. Bom, e no geral, qual é a sua dica para resolver problemas dentro dos times de produto? Olha, eu acho que tudo tem a ver com a comunicação. Eu acho que pode até parecer também clichê essa parte de, tem que comunicar e não sei o que, transparente com a comunicação, mas eu acho que para evitar muitos problemas, acho que mais do que resolver, para evitar problemas, a comunicação deve ser chave, porque o comercial vende uma coisa e o desenvolvimento faz outra. Não estou falando que sempre isso acontece, mas muitas vezes acontece. Por quê? Porque não foi comunicado claramente. Então, eu acho que o nosso papel de produto tem muito a ver com isso, de orquestrar, né? De estar no meio, recebendo as balas de um lado, as balas do outro lado. Mas é isso, tipo, fazer a ponte de verdade, né? Eu vou entender o que foi vendido, eu vou nessas reuniões de venda e não sei o que, e vou entender de fato como que o produto tem que ser entregue para o cliente, e depois eu vou sentar e vou passar exatamente, vou traduzir, né, porque a gente não pode passar na mesma linguagem, mas eu vou traduzir isso e vou fazer essa orquestração, né, porque senão aí começam a ter muitos ruídos e muitos falsos positivos nossa, muitos problemas. Eu já passei por várias coisas assim do tipo, e eu acho que a dica é simplesmente seja aberto, né? Fale as coisas que tem que falar, deixe todo mundo na mesma página. Se você não pode fazer esse papel, fale com a pessoa que tem a responsabilidade disso, mas eu acho que a gente teria que ter essa responsabilidade, essa abertura. Tá bom. Obrigada por compartilhar. Acho muito, muito valioso isso que você falou. Indo para o final aqui, eu queria saber se você lembra de alguma mulher ou de mulheres que te influenciaram já. Pode ser do mundo de produto, tecnologia, ou não precisa também. Tem alguma pessoa assim? Eu lembro que num desses cursos que eu fiz, eu conheci umas meninas da Infopreta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas especialmente uma das fundadoras, a Bu D'Angelo, porque ela fala que, enfim, a carreira dela, né, a história de vida dela é sensacional, né, e o propósito da empresa, né, tudo que tem por trás, que é a primeira empresa de tecnologia fundada e gerenciada por mulheres negras, enfim, quando eu conheci ela, putz, assim, eu me considero uma mulher negra, eu sou uma mulher negra, imigrante, enfim, eu acho que tem enfim, em si, a vida, né, tem muitos desafios, mas acho que para mulheres negras, imigrantes, os desafios são ainda maiores.
Então, ela é uma mulher que super me inspirou no meu começo, quando eu cheguei aqui. Tem uma mulher que eu admiro muito também, que não é da tecnologia, mas a história de vida é sensacional. Eu depois vou colocar também o TEDx dela. Ela chama Maha Namo. Ela é ex-apátrida. Não sei se vocês sabem o que é ser apátrida. Ela não tem, não Eu não sei, então tinha. pode ser explicando. Ela não tinha, porque agora ela conseguiu. Há 2 semanas atrás ela deixou de ser apátrida. Apátrida é quando você não tem nacionalidade. Eu não vou falar a história toda, né? Porque, aliás, eu posso falar alguma besteira porque é tão complicada a história dela. Mas, enfim, ela é síria, mas o pai nasceu num país, a mãe nasceu em outro, e por causa das religiões dos pais ela não tinha nacionalidade nem da Síria, nem do outro país que o pai é. Então, ela é apátrida. Quando a guerra toda da Síria aconteceu, ela veio morar aqui no Brasil e veio como refugiada e apátrida. Mas aí ela começou uma umas palestras, um movimento todo com a Acnur, que é a Agência dos Refugiados, e ela agora conseguiu a nacionalidade brasileira. Ela é sensacional, ela tem um Instagram e umas palestras incríveis, porque ela fala da vida, da história de vida toda, e eu acho que, se não me engano, no mundo existem mais ou menos 5, 6 apátridas, enfim, não é uma coisa que você fale, nossa, que monte. Mas imagina você não ter nacionalidade, você não pertencer. Ela tem um movimento que chama I Belong, que eu pertenço, né? Que aquela luta dela por conseguir de fato uma nacionalidade, e eu achei sensacional. Tem também 2 amigas que eu admiro muito. Uma é a Ana Prati, que ela é fundadora da Baby Check-in. Baby Check-in é um aplicativo que ele mostra todos os restaurantes e lugares que tem para você ir com seus filhos. Ela está lançando, daqui a pouco ela vai lançar essa ferramenta, mas a história da Ana é muito legal e ela é muito querida por mim, na verdade. E a Heloísa Neves, que ela é fundadora da WeFab, que é um espaço maker. Ela faz a ponte, a conexão do mundo maker com empresas. Então, ela trouxe esse movimento maker para ajudar empresas a construir produtos. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela um tempo também. E super admiro ela. Muito bom, muito bom. E para finalizar aqui, você lembra de algum conselho que alguém te deu sobre a carreira? Olha, eu lembro quando eu trabalhei aqui na Accenture, foi, na verdade, meu primeiro trabalho, assim, trabalhando com brasileiro de verdade, né? Porque na Com empresa brasileiros de verdade. Bonito. eu não trabalhava com ninguém, né? Que eu falei que eu era sozinha aqui, mas quando eu fui lá, já trabalhando no escritório, assim, eu lembro que meu ex-chefe falou assim: você quer ser feliz ou você quer ter a razão? E depois eu vi um monte de gente falando isso. Eu acho que é uma gíria, né, que tem aqui no Brasil, mas para mim fez todo sentido. Porque eu acho que eu sempre fui meio revolucionária, né? Meio de querer mudar as coisas e querer que as coisas sejam do melhor jeito. Não que sejam do meu jeito, mas, né? Eu sempre vou, putz, tem que ser assim, não sei o quê. Aí ele falou isso e eu falei, nossa, é mesmo? Eu quero ser feliz. E, enfim, parece muito banal, né? Mas isso fez todo sentido, porque eu acho que a gente não pode se desgastar muito, né? Porque eu acho que você não pode controlar, você não tem como controlar as coisas. E você tem que entender que todo mundo tem seu processo também. E não tudo, não é simplesmente as pessoas que têm seu processo. O fluxo das coisas tem seu processo. Então, não adianta você ficar irritado e querer ter razão, você simplesmente tem que deixar fluir e ser feliz. Enfim. Ótimo. Acho que é muito valioso isso. E espero que todo mundo que ouvir esse episódio possa se inspirar com isso e com toda a sua história, né? Eu achei muito bacana compartilhar um pouco. Você é a primeira gringa, né, convidada aqui no episódio. Bom, sem falar do episódio piloto, né, que nem era para lançar, mas está no ar, enfim, que é comigo, né, episódio 1, mas oficialmente você é a primeira. Então, muito obrigada, Lili, por compartilhar sua experiência e suas inspirações com a gente.
Eu que agradeço, de verdade. Eu estava até muito nervosa. Eu nunca gravei uma coisa dessas. Enfim, não gosto da minha voz, do meu sotaque. Desculpa desde já se eu falei alguma palavra errada, enfim. Mas é muito legal para mim, de verdade, gravar isso com vocês, participar do podcast da Mulheres de Produtos, que é uma comunidade que, enfim, super admiro e me ajudou muito também nesse ano, especialmente.